bem, gente? Todo mundo vê na tela, né? Podemos começar, então? Sim, prof. Tecnologia de carnes e derivados. A maioria de vocês, eu acredito que conseguiu fazer Para mim não está aparecendo o slide, não. Hã? O slide não está aparecendo, não. De ninguém está aparecendo slide, gente? Alguém está vendo slide? Eu não estou. Eu tô, prof. O meu está aparecendo normal. Quem não está vendo, então sai e volta, porque pode ser problema da internet. Ok. Então, vamos lá, gente. Exercício número 1, né? Do livro. O conteúdo do glicogênio muscular depende da espécie e da raça animal, como também do grau de nutrição e de fadiga prévia ao abate. Quase imediatamente após o sacrifício, as taxas de glicogênio muscular começam a diminuir até se reduzirem de 5,6 a 6 vezes em 24 horas. A redução dos níveis de glicogênio é relativamente lenta em bovinos, sobretudo se comparada à que ocorre no músculo do suíno, onde quase metade do glicogênio pode consumir-se nos primeiros 15 minutos pós-morte. Então, vamos lá primeiro. Todo mundo entende o que é glicogênio muscular ou alguém tem dúvida sobre o que é glicogênio muscular? Agora um lugar muito para fazer uma prática, tudo isso aí. Foi lá que me passou, né? Me passou lá que mas depois tem o Mondé. Não falou que faz isso é bom. Hein, gente? Todo mundo sabe o que é glicogênio muscular? Sabem, gente? Alô, alô? Todo mundo sabe o que é glicogênio muscular? Não, prof, explica aí. Mas eu quiser agora já não tá. Então, vamos lá. As taxas do glicogênio muscular começam a diminuir. O que é isso? Quando a gente consome qualquer alimento, né, principalmente de carboidratos, eles vão ser quebrados e direcionados para os nossos órgãos. E também serão armazenados em forma de glicogênio nos nossos músculos. Para quê? Para que a gente consiga nos movimentar, né? Só é possível a gente andar, correr, movimentar, cozinhar, escrever, graças a essa reserva de glicogênio muscular que a gente tem. Porque aí, quando a gente precisa exercitar, a gente vai começar a gastar essa energia aí em forma de glicogênio muscular. Como? O boi foi abatido. Então, se ele foi abatido, não está tendo circulação sanguínea nesse corpo mais. O coração parou de bater. Então, como o coração parou de bater, como parou de bombear sangue para o corpo, esse restante de glicogênio muscular que ficou armazenado nesse corpo, nesse músculo desse animal, ele começa a ser reduzido. E ele reduz até 6 vezes durante um dia após abate. Então, essa redução do glicogênio, ela é lenta, ela demora um dia para que o corpo enrijeça, para que fica totalmente duro, né? Já no suíno, é rapidinho, em 15 minutos já começa a enrijecer. Então, como demora 24 horas para ir degradando esse glicogênio muscular, é relativamente lento. Mas aí a pergunta é o quê? Qual a importância
do descanso do animal antes do abate. O que vocês acham que tem a ver? Esse armazenamento do glicogênio muscular normal que todo ser vivo tem, ser vivo não, né? Todo o mamífero, tanto o ser humano quanto os animais, para se movimentarem, eles precisam armazenar glicogênio muscular. Então, por que é importante esse animal ficar em repouso, descansando antes do abate? O que vocês acham? Ô, prof, igual tá na resposta aí, né, para manter o glicogênio no músculo. Porque, assim, quanto mais tempo o animal descansar, mais tempo ainda o glicogênio vai permanecer no músculo do animal. Seria nessa mesma linha de raciocínio, certo? Sim, porque se ele ficar movimentando antes do abate, ele vai gastar. Ele vai gastar. Né? Então, essa redução, como ela é até 6 vezes em 24 horas, se ele ficar em exercício antes do abate, ele vai gastar muito. Então, ele não vai ter uma reserva tanto. Ok? Ok, entendi. Então, qual é a resposta? Qual é a importância da etapa do descanso do animal? Letra A, provocar um estresse no animal, aumentar a produção de ATP, diminuir a produção de ATP, aumentar o conteúdo de glicogênio no músculo ou manter o conteúdo de glicogênio no músculo? Qual a resposta? É a letra E, para manter o glicogênio no músculo. Todo mundo concorda? Hein? Todo mundo concorda que a letra E? Eu acho que sim. Então, resposta, letra E. Esse descanso, ele tem que ser feito antes do abate para que o músculo fique em repouso e mantenha essa reserva de glicogênio nesse músculo. Porque se o animal ficar estressado, todo o glicogênio será consumido. E após o abate, terá uma baixa quantidade de glicogênio. E assim, quando o músculo entrar em anaerobiose, não terá substrato suficiente para ocorrer o abaixamento do pH, né? A redução do pH de 7 para 5,5 é devido ao acúmulo de ácido lático derivado do metabolismo anaeróbio do glicogênio. Então, quanto menos glicogênio ele tiver armazenado, né, maior vai ser o acúmulo de ácido lático nesse músculo, que vai alterar a textura desta carne. Ok? Perguntas? Alguém não concorda com a resposta? Tem, gente? Alguém não concorda com a resposta? Ou todo mundo está de acordo? Está de acordo. Tá conseguindo me ouvir? Estou. Eu, tipo assim, eu concordo com essa alternativa, mas eu acho que a outra também tá certa. A letra D, Thiago. Bota lá na alternativa. Bota na alternativa. Acho que tanto a C quanto a E estão certas, porque, querendo ou não, o glicogênio está relacionado com a produção de ATP também. Mas aí, como eu acho que a E está mais certa do que a C, então... Mas não, eu acho que a C não deixa de estar certa também. Sim, porque você mantendo ele em repouso, né? Vai Não vai diminuir produzir tanto ATP. Isso. Mas aí, nesse caso aqui, a função prioritária
do descanso é mesmo para manter a quantidade de glicogênio armazenada. Verdade. Só que tá com o microfone aberto aí, tá? Tô conseguindo ouvir. Tem alguém confundo aí, bem barulhento. Acho que é André. Então, é para manter Uhum. para manter a maior quantidade possível de glicogênio armazenado no músculo, né? É como se Isso. fosse o atleta que ele antes de uma corrida, por exemplo, esse atleta que vai correr, ele tem que ingerir uma alta quantidade de carboidrato para ele ter bastante glicogênio armazenado. Aí, nesse caso aí, não seria dar bastante comida para esse animal, e sim mantê-lo em repouso, porque justamente ele vai ter que ficar em jejum, né? Porque ele vai ter que ficar em jejum, a gente vai ver lá na frente, por causa, na hora que for eviscerar, tirar as vísceras, ele estando em jejum, é um menor risco de contaminação por bactérias fecais. Então, um dos motivos para ele ficar em jejum é para diminuir a contaminação pós-abate, e aí ele ficando em jejum, a gente tem que manter ele em repouso total, porque ele já vai estar em jejum, ele não vai estar ingerindo alimento que não vai estar aumentando essa quantidade de glicogênio. Então, a gente tem que segurar o que ele tem, mantendo o repouso total. Ok? Ok, obrigado. É o número 2. Após a maturação da carne, o metabolismo pós-morte faz com que ocorra o decréscimo do pH de aproximadamente 7,4 para 5,5 a 5,9. Além disso, há uma pequena contração no tecido antes da formação do complexo de rigor. As consequências do abaixamento do pH podem ser benéficas ou prejudiciais para o produto. A acidificação da carne retarda o crescimento microbiano, aumentando sua vida de prateleira quando comparado a um pH neutro no músculo. No entanto, se o pH se tornar muito ácido, resultará na perda de água do tecido, e isso gera uma perda econômica do produto. Qual item explica melhor a correlação entre o pH ácido do músculo e a perda de água que esse músculo pode apresentar? Então, vamos lá. A redução de pH, ela pode ser boa, porque ela vai aumentar a vida de prateleira dessa carne, porque com pH mais ácido, vai evitar, né, esse crescimento microbiano. Porém, se esse meio se tornar muito ácido, vai fazer com que esse músculo perca água. Ele perdendo água, ele está perdendo peso. Ele perdendo peso, teoricamente, ele vai ser uma peça mais leve e mais barata. Então, ele vai perder dinheiro quando ele for vender essa carne que perdeu água, né? Então, a pergunta é: qual item explica melhor a correlação entre o pH ácido do músculo e a perda de água que esse músculo pode apresentar? Letra A. O pH neutro do músculo aumenta a possibilidade de crescimento microbiano. B. O pH neutro do músculo retarda o crescimento de micro-organismos. C. O pH ácido do músculo atinge o ponto isoelétrico da miosina. D. O pH ácido do músculo diminui a perda de água, CRA. Ou o pH ácido do músculo atinge o ponto de equilíbrio proteína-proteína. E aí, qual é a resposta? Hein, gente? Ninguém arrisca? Eu colocaria C. Eu acho que a resposta é a letra A. Dani? Qual é a resposta? Eu acho que a... gente? Eu acho que é C. Por que que é a C? Eu fui mais aí pela... retirando as alternativas, né? Por eliminação.
Por eliminação, possibilidade de crescimento. O pH neutro, ele não retarda o crescimento. O pH ácido, ele do músculo diminui a perda de água. Não, o pH ácido ele aumenta a perda de água. E o pH ácido no músculo atinge o ponto de equilíbrio? Não. Então, por eliminação, seria a letra C. pH ácido no músculo atinge o ponto isoelétrico da miosina. Mas essa questão aqui de que ele atinge o ponto isoelétrico da miosina quer dizer o quê? Ponto isoelétrico. Eu acho que a carne talvez não fique dura, não sei. Seria isso? Não. Vamos lá na resposta. O ponto isoelétrico da miosina é aproximadamente 5, né? O pH. A soma das cargas positivas e negativas desse pH fica 0, fazendo com que as interações proteína-proteína sejam máximas e as interações proteína-água sejam mínimas. Como resultado disso, as miofibrilas encolhem e perdem a capacidade de reter água. Então, o ponto isoelétrico da miosina, quando ele se torna 5, aí você vai fazer a soma da carga positiva com a negativa, vai chegar ao ponto 0. O ponto 0 é o ponto que vai encolher e não vai conseguir mais segurar a água e vai fazer perder peso. Então, ele vai perder valor de mercado porque vai ser uma peça menor, uma peça com pouca água. E, consequentemente, essa carne não vai ser tão suculenta, porque ela vai ter perdido água, ela vai ser mais seca e, consequentemente, mais dura. Então, se for, por exemplo, uma carne de primeira, e muitas vezes isso acontece com a gente, você pode comprar sempre alcatra, sempre contra filé para fazer seu bife. Só que tem vezes que está extremamente macio e tem vezes que está duro. E você comprou no mesmo açougue, o mesmo açougueiro, usou a mesma panela para fazer. Então, isso tem a ver com a raça do boi, com a idade do boi e também com essa questão aí do pH, se ele perdeu água ou não. Porque quando perde água, ela deixa de ficar suculenta e perde também a maciez. Só que isso são coisas que nós não controlamos. Não tem como a gente saber, né? Na hora que a gente for comprar a carne, pedir uma carne macia de um boi novo. Ou a carne macia de um boi que, no que ele foi abatido, não teve tanta alteração do pH dele que fez ele perder água. Não tem como. É ganhar na loteria, né? É arriscar. Você chega, pede a carne, compra a carne, e só quando você for cozinhar que você vai saber. Certo? Ok. Então, vamos para o número 3. Gente, quem não está conseguindo, por acaso, acompanhar o slide, é só abrir o slide que está no AVA, que vocês vão acompanhando do mesmo jeito, ok? Então, vamos lá. Ao cessar o fornecimento de nutrientes de oxigênio, né? Quando abate o boi e não está mais circulando, você não está mais fornecendo nem nutriente nem oxigênio porque o sangue não está circulando. Então, a única fonte de ATP é o metabolismo anaeróbico do glicogênio, o que, associado à incapacidade da fibra muscular de trabalhar, né, de pulsar, de eliminar essa substância resultante do metabolismo, provoca, então, uma modificação química muito importante. Assinale a alternativa que corresponde às modificações químicas que ocorrem no músculo após a morte do animal. Então, vamos lá. Após a morte do animal, o coração não está mais batendo, não está mais bombeando sangue. Consequentemente, não está sendo mais fornecido nem nutriente, nem oxigênio para os músculos. Com isso, começa a ser utilizado a reserva de glicogênio, que vai gerar ácido lático, né? Vai aumentar a acidez. Então, assinale a alternativa que corresponde às modificações químicas que ocorrem no músculo após a morte do animal. Letra A. Queda da taxa de ATP e de glicogênio e acúmulo de ácido lático. Queda da taxa de ATP, de glicogênio e de ácido lático. Aumento da taxa de ATP, de glicogênio e de ácido lático. Aumento da taxa de ATP, de glicogênio e diminuição do ácido lático. Ou estabilização da taxa de ATP e de glicogênio com aumento do ácido lático. E aí, qual a resposta certa?
Eu acho que é a A. Eu também acho que é a letra A. Letra A, por quê? Está falando lá na questão. A única fonte é o ATP. Então, com a única fonte, o ATP, vai estar usando esse ATP, que vai levar uma queda do ATP e vai levar uma queda do glicogênio que está armazenado. E, consequentemente, essa reação química vai gerar o quê? Vai gerar ácido lático. Então, vai acumular ácido lático nesse músculo. Certo? Vamos para a resposta. As modificações químicas que ocorrem no músculo após a morte são a queda da taxa de ATP e de glicogênio e acúmulo de ácido lático, pois, ao cessar o fornecimento de nutrientes de oxigênio, a única fonte de ATP é o metabolismo anaeróbio do glicogênio, o que é associado à incapacidade da fibra muscular para eliminar essa substância resultante do metabolismo, provoca modificações químicas muito importantes. Com a falta de oxigênio, o glicogênio é convertido em ácido lático pela glicose anaeróbia e o ATP formado anaerobiamente será utilizado culminando para sua queda. Então, teremos queda de ATP, queda do glicogênio armazenado e formação de ácido lático. Certo? Alguma pergunta? Algum questionamento? Ou posso passar para frente? Professora, é só pedir para aumentar o slide, apertar no apresentação de slides, por favor? Que aí fica maior, que eu estou pelo celular hoje. Mas se eu fizer isso, eu perco o controle da sala de bate-papo. Ah, sim. Tudo bem, então. Obrigada. Pelo celular Então, você consegue dar zoom na imagem. Então, vamos lá. Definição de carne. Todos os tecidos comestíveis dos animais de açougue, englobando músculos com ou sem base óssea, gorduras e vísceras, podendo os mesmos ser in natura ou processados, né? Então, o que é carne? Carne é tudo que a gente vai conseguir comprar no açougue, comestível, seja aquelas carnes que vêm com osso, costela, maçã de peito com osso, paleta com osso, pescoço, por exemplo, de galinha, a galinha em si, toda a gente já compra com osso, né? Agora, a carne de boi, geralmente a gente pode comprar tanto a carne, a parte sem osso, quanto a parte com osso, tanto a parte com gordura, né? Uma carne mais gordurosa, uma picanha, um cupim, ou até as vísceras, né? Bucho, para fazer buchada. Aqui na Bahia faz muito farofa de bofe, né? Então, os miúdos, tudo se aproveita. Língua, tudo é aproveitado do boi, tudo. O couro, a pele do boi, né? É o couro para fazer calçado, bolsa, sofá, até as vísceras. Tudo no boi é aproveitado e consumido e gera dinheiro. Carnes. A qualidade de uma carne envolve propriedades tecnológicas, sensoriais e funcionais, com padrões estáveis que garantam o desenvolvimento de produtos finais de boa qualidade e de rentabilidade. Então, a gente já viu ali pelo exercício, né? Que essa carne, para ela se tornar de boa qualidade, a gente vai ter que manter o quê? O boi em jejum antes do abate, vai ter que manter o boi descansando, sem estresse, sem fazer atividade física, para a gente conseguir segurar o máximo de glicogênio muscular, para que não aumente muito a acidez da carne e faça perder água. Tudo isso está relacionado com a maciez da carne, com o resultado final da carne, né? Para ser de boa qualidade, dá lucro, rentabilidade. Porque se a carne perder muita água, ela vai pesar menos e aí quem está vendendo essa carne vai ganhar menos dinheiro. Então, já é conhecido, né, todas essas propriedades tecnológicas, sensoriais e funcionais para se manter uma qualidade do produto final. Então, vamos lá. Quais são esses parâmetros de qualidade? Nós temos os parâmetros sensoriais, né, que são os visíveis, né, que é cor. Você bateu o olho, você viu a cor da carne. Está numa cor vermelhinha bonita.
ou se ela já está escura, ou se ela já está esverdeando. Tudo isso vai ser o quê? Sensorialmente. Característica organoléptica, a gente consegue ver a cor. Textura, quando você toca nessa carne, você consegue perceber se ela está com limão, né? Ou se ela está na textura ideal, se ela está muito mole, se ela está muito dura. Suculência, se ela perdeu muita água, ela não vai estar suculenta. Ou se é uma carne salgada, por exemplo, ela não vai ter água. O sabor, né? Quando ela está pronta, pelo sabor você vai perceber, nossa, que carne macia, nossa, que carne saborosa, nossa, agregou bastante o sabor aí da gordura da carne. A gente sente muito isso no cupim, né? Que é uma gordura que não tem como a gente retirar aquela gordura, não é uma gordura aparente igual a da picanha. O cupim é uma gordura intramuscular. Então, isso vai gerar o quê? Um sabor diferenciado e uma maciez, por causa do excesso da gordura. O odor, né? Se a carne estiver estragada ou estragando, o odor vai estar muito forte. Vai estar o odor fétido mesmo, de podre. E a maciez também, que é quando ela estiver pronta, que a gente vai saber. Parâmetros de qualidade tecnológicos, pH e a capacidade de retenção de água. Já os parâmetros de qualidade nutricionais é o quê? Quantidade de gordura. O que afeta aí a quantidade de gordura em uma carne, gente? Qual é a correlação aí de quantidade de gordura de uma carne com a informação nutricional dessa carne? Hein, gente? Pergunta de novo que o áudio falhou aqui um pouco. Qual é a relação da quantidade de gordura de uma carne com a qualidade nutricional dela? Ou não tem relação? Eu acho que Seria quanto mais uma gordura, carne mais melhor calórica? Quanto mais gordura, mais calórica. Então, isso vai afetar nutricionalmente a quantidade de calorias de uma carne. Né? Quanto mais gordura tem na carne, mais calorias vai ter a carne. Aí depende qual é a função de você acrescentar essa carne na dieta que você está planejando. Se você quer aumentar a ingestão calórica, você vai colocar uma carne mais gordurosa. Se é um paciente que não tem problema nenhum com colesterol, e ele gosta de comer a gordura da picanha, ele gosta de comer um cupim, e ele não tem nenhum problema nem de ganho de peso, nem de colesterol, você pode permitir que ele consuma de vez em quando uma carne gordurosa. Agora, no geral, né, a gente tem que prestar atenção na quantidade total de gordura desta dieta. E se você sempre permitir que seja consumido carne muito gorda, carne tanto com a gordura aparente quanto com a gordura intramuscular, o que isso pode gerar no seu paciente depois de um certo tempo desse consumo. Então, é um parâmetro de qualidade nutricional a quantidade de gordura que tem nessa carne, né? Que tipo de gordura que tem, porcentagem de proteína que tem nessa carne, porque uma carne que tem muita gordura não vai ter tanta proteína. Já uma carne que praticamente não tem gordura quanto o patinho, ela vai ter uma maior quantidade de proteína. Espongiforme bovina e salmonelose, né? Isso aí tem a ver o quê? Com a criação do gado, com a alimentação desse gado, se esse gado foi vacinado, como foi o abate desse gado, se teve contaminação cruzada, se esse gado estava em jejum ou se ocorreu contaminação pelas fezes que estavam no intestino ou pelo alimento que ainda estava no estômago desse gado. Então, tudo isso vai interferir no parâmetro sanitário de qualidade. Ok? Perguntas? Perguntas eu posso passar? Outro parâmetro de qualidade é a ausência de resíduos químicos ou físicos, né? Antibióticos, hormônios, dioxina e outras substâncias contaminantes, que a depender
de como foi esse tratamento desse gado, se ele estava com alguma patologia, se ele precisou receber antibiótico, ou se ele precisou de receber algum tipo de hormônio, tem que ser respeitado o calendário para o abate, né? Então, por isso que é tão importante a gente sempre consumir carne de origem conhecida. Não se deve comprar carne clandestina. O que é carne clandestina? É a carne que não recebe a autentificação, o carimbo do CIF, do Selo de Inspeção Federal. Porque para que um frigorífico, um abatedouro, né, tenha conseguido esse selo, ele tem que seguir todas essas normas. Infelizmente, essas carnes baratas que a gente vê aí, de alguns mercadinhos, esses clandestinos, não tem essa garantia aí que a gente não vai estar consumindo uma carne com resíduo químico, né? Principalmente o fígado. Fígado é uma coisa muito delicada, que a gente não deve jamais permitir que o nosso paciente consuma fígado todo dia, mesmo que ele esteja anêmico, ferroprivo, quase, né? Precisando de uma transfusão ali, a gente não pode recomendar que ele coma todo dia fígado de boi. A gente vai ter que variar aí. Variar com verdura de folha verde escura, variar com outros tipos de miúdo que também tenha ferro. Agora, o fígado todo dia é muito perigoso, porque todas as toxinas que esse gado recebeu, seja via vacina, antibiótico, hormônio, vai parar no fígado dele. Então, se esse abate foi clandestino, se não respeitou o calendário, a gente pode estar consumindo aí uma grande quantidade de antibiótico, de hormônio, que em excesso pode nos causar algum mal, né? Algum malefício. Parâmetros também de qualidade éticos, né? O bem-estar do homem e do animal, tanto durante a criação quanto durante o abate, e a preservação ambiental, né? Se o modo de produção não afeta a sustentabilidade do sistema ou se provoca muita poluição ambiental. Tudo isso é observado, né, pelo mapa, pelos órgãos aí do governo, que vão estar acompanhando tanto essa produção aí, qual a ração foi utilizada, qual alimento foi utilizado, qual água foi utilizada, como é esse pasto, como é esse abate, para onde que vai a água suja, para onde que vai o sangue da sangria. Tudo isso é levado em consideração quando um frigorífico ou um abatedouro, né, ou um produtor vai receber o seu selo, ok? Tem que ser tudo dentro da lei, dentro das normas. Certo? Perguntas? Ou tá dando para entender? Tá. Então, vamos seguir. Como é a composição química de uma carne? Então, uma carne, 75% dela é composta de água, 1% de carboidrato, 1% de vitamina, 1% de sais minerais, ferro, magnésio e cobalto, 2% de gordura, a depender de qual é o pedaço da carne, né? Qual é a parte da carne. Algumas vão ter mais que 2% de gordura, 20% de proteína. Então, gente, a gente não pode esquecer disso. Quando você passa ali um bife de 100 gramas, ele não está consumindo 100 gramas de proteína. Em um bife de 100 gramas, a depender de qual corte ele pode ter mais ou menos 20% ali de proteína. Então, um bife de 100 gramas vai ter, em média, 20 gramas de proteína. Ok? E não é aquele peso ali da carne em si, não é totalmente proteína. Ela tem muita água e ela tem gordura que vão afetar esse total aí de proteína. Não é 100% proteína, não. Aí tem um exemplo do tecido, né? É musculoesquelético, olha lá, o núcleo, o sarcoplasma, o sarcômero e a miofibrila que a gente falou, né? Com a questão do pH. Quando é alterado o pH, vai ter essa contração aqui muscular, que vai perder a capacidade de segurar, de reter a água, o que vai diminuir o tamanho desse corte, que vai diminuir o peso desse corte, porque ai, como é a palavra? Esqueci. Como vai contrair, vai ser contraído, vai perder água, então vai perder peso e vai perder tamanho. Ok? Aqui tem um exemplo de alguns
alguns tipos de carne, né? Composição química, 100 gramas de carne suína, 100 gramas de carne bovina, 100 gramas de carne de frango, 100 gramas de carne de peru, e comparando aí a quantidade de água, de proteína, de gordura, de minerais e de valor energético. Então, tem uma grande variedade. Ó. 100 gramas de carne suína, por exemplo, tem 22 gramas de proteína e tem, em média, 112 calorias. E de gordura, 1,2 gramas de gordura. Ou seja, a depender da parte do porco, a carne de porco é tão magra quanto o frango. Olha só, o peito de frango tem 0,9 gramas de gordura, enquanto a suína tem 1,2. Então, essas pessoas que só comem peito, patinho, deveriam também ter o lombo, né? O lombinho, o filezinho do porco incluído nessa dieta, porque ela tem menos gordura do que a carne bovina, né? E tem quase a mesma quantidade de gordura que o peito de frango. Então, para pessoas que não têm problema em consumir carne de porco, por questão de religião, podem sim ter aí 2 dias na semana o consumo de uma carne magra de porco, né? O lombo sem aquela gordura, ou um filé mignon sem gordura. Aqui está comparando os alimentos prontos, né? Uma carne bovina assada com uma carne suína assada. De novo, ó, a quantidade de gordura. Tá vendo? Não é tão diferente a bovina da suína. Então, e de caloria também, pouquíssima diferença. Então, a gente tem que lembrar sempre que, além do peito de frango, a carne de porco, a depender do corte, pode ser acrescido aí na dieta normalmente sem prejudicar a quantidade de caloria total e nem a quantidade de gordura total da dieta. Aqui já vem os produtos processados, né? Linguiça, mortadela, salame, e aí as quantidades de proteína e de gordura. Mortadela, tá vendo? Mortadela tem muita gordura, salame tem muita gordura. Caldo de carne, sazon, caldo quinoa, olha o tanto de gordura. Então, isso aqui também a gente tem que lembrar de que a gente não pode proibir e nem falar que é veneno. Porém, a gente tem que orientar a não consumir, ou consumir muito de vez em quando, né? Por causa do risco aí para a saúde, o consumo em excesso. Então, a composição química da carne. Tem fatores, né, que vão influenciar essa composição química dessa carne. O que influencia a composição química da carne? Qual é a espécie, qual é a raça, qual é o sexo, qual é a idade, como foi a nutrição desse animal ao longo da sua vida, qual é a parte, a localização anatômica desse corte que você está analisando e como foi o treinamento e o exercício desse animal ao longo da vida. Porque isso tudo vai influenciar na composição química dessa carne, né? Igual a gente viu ali, a diferença da carne de porco para carne de boi para carne de frango. É o quê? É raça. O boi é diferente da vaca na composição química, né? Um boi que foi confinado, que fez pouquíssimos movimentos durante sua vida, vai ter uma carne muito mais macia do que um boi que foi criado num pasto em ladeira, né, com morro, que ele andava bastante, que ele forçava bastante. Aí ele vai ter mais músculo. Então, tudo isso aí vai influenciar no produto final, na composição final dessa carne. Água. A água, a gente viu, 75% da carne é composta de água, né? É o componente mais abundante na carne. Ela é presente principalmente no músculo magro e ela contribui para as características como frescor, cor, sabor e suculência, né? Quando a carne perde água, ela vai perder tanto o frescor, vai perder um pouco da cor também, vai modificar essa cor e provavelmente não vai ser uma carne suculenta, porque ela perdeu água. Proteínas são estruturas condensadas de polímeros de apenas 21 aminoácidos. Lembrando que as carnes de origem animal, né, tem nessas proteínas de origem animal os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que os humanos não produzem, que têm que ser ingeridos.
Então, as carnes de origem animal, a proteína de origem animal, contém todos os aminoácidos essenciais que nós não produzimos. Então, por isso, a carne de origem animal é considerada uma proteína de alto valor biológico, né? A maioria da proteína ali vai ser absorvida pelo nosso organismo e nós vamos conseguir aproveitar esses aminoácidos essenciais. Então, contribui para características de maciez e suculência devido à capacidade de retenção de água, né? A carne tem proteína e está conseguindo reter um pouco dessa água lá na miofibrila que a gente viu no desenho. Então, essa carne vai estar suculenta. Essa carne vai estar com uma quantidade ideal de água. Então, essas proteínas da carne, elas podem ser classificadas em sarcoplásmicas, miofibrilas e a parte insolúvel de estroma, né? As sarcoplásticas de 30% a 35%, que são compostas de enzimas e mioglobina. As miofibrilares, de 65% a 75%, que é a miosina e a quitina. E as insolúveis, ou de estroma, que é de 1% a 5%, que é o colágeno, elastina e reticulina. E a função das proteínas da carne é o quê? Quais são as funções? Temos a função nutricional para nós humanos, que vai ser uma fonte de aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais, que a gente não produz, né? E também tecnológica. Lembram da reação de Maillard? Quando você coloca a carne na chapa, a carne na churrasqueira, ou até mesmo na frigideira, não vai ocorrer a reação de Maillard ali? Ela não vai mudar a cor? Isso tudo é uma função tecnológica da proteína, né? Além da capacidade de retenção de água, que vai contribuir para a maciez, para a suculência e para o sabor da carne. Perguntas, gente? Tá dando para entender? Sim. Sim, podemos continuar. Vamos agora para os lipídios. Os lipídios equivalem de 3 a 13% da carne, né? O que vai variar a qualidade e a quantidade. Por quê? Igual eu falei, toda a carne vai ter um pouco de gordura, mas vai variar qual é esse pedaço, qual é essa peça, se ela vai ter maior quantidade de gordura ou não. E também vai variar a forma que esse lipídio está armazenado nesta carne. Ela pode ser armazenada extracelular, intermuscular ou intramuscular. A extracelular é o tecido adiposo subcutâneo e demais depósitos no organismo do animal. Por exemplo, o que é um acúmulo, o armazenamento extracelular? Aquela parte da picanha, que ela está extra, para até além da carne, a gente consegue retirar se a gente quiser. Intermuscular, ela está entre os músculos. A gente também consegue retirar uma parte. Já o intramuscular, que é conhecida como marmorização, que é tipo a peça, o cupim, que fica aquele tanto de gordura no meio da carne, a gente não tem como retirar. Ela é intramuscular. E aquela tão famosa e caríssima, né, de Angus, também é uma peça marmorizada, tá? Intramuscular, que dá mais maciez e mais sabor para essa carne. Porém, ela fica mais calórica, ela vai ter uma maior quantidade de lipídio nesse pedaço, né? E lembrando que não deve ser consumido diariamente, principalmente por pessoas que têm algum tipo de dislipidemia, né? Então, é a fonte de colesterol e ela contribui para a maciez, suculência, sabor e odor da carne, né? Aquele cheirinho característico de quando você está fazendo a carne, quando ela está no fogo, seja na frigideira ou no forno ou na churrasqueira, tem aquele odor característico ali da gordurinha da carne, principalmente da picanha, né? E tem gente que não gosta de gordura de picanha, viu, gente? Aí o exemplo, ó. Um contrafilé de Angus todo marmorizado, tá vendo? Não é capaz de a gente conseguir retirar essa gordura que tá aqui, ó, no meio, né? Intramuscular. Já um contrafilé tradicional, ó, tem uma partezinha só externa aqui de gordura, que se a gente quiser, a gente consegue retirar antes de fazer. Então, quando está extracelular ou intermuscular, a gente até consegue retirar, mas o intramuscular,
que é o exemplo dessa marmorizada aqui de Angus, a gente não consegue retirar. Carboidratos, né? Lembrando que a gente tem até 1% de carboidrato na carne, que é mínimo, mas tem. E o que é esse carboidrato da carne? Geralmente é o glicogênio, né, que ficou armazenado, que é o mais abundante, que vai depender do pH da carne, e é bioquimicamente o glicogênio que sofre uma transformação depois que esse animal é sacrificado. O glicogênio vai sofrer uma glicólise aeróbica, que vai gerar o ácido lático, o lactato, a acidez da carne, né? Quando o animal está vivo, é mais ou menos 1,5% de glicogênio. E após a morte, vai ficar no máximo 0,1% aí de glicogênio, de carboidrato, nessa carne, nesse músculo. Temos também um pouquinho só de minerais e vitaminas, só 1%, porém, a gente tem que lembrar que as recomendações diárias de minerais e vitaminas também são microgramas, então não é uma quantidade muito grande, mesmo porque se fosse uma quantidade muito grande, a gente poderia ficar intoxicado, né? Se consumisse uma grande quantidade de carne com uma grande quantidade de minerais ou vitaminas. Então, só vem 1% mesmo. E o que a gente consome geralmente é 100 gramas, 150 gramas de carne, vai nos suprir de alguns minerais e vitaminas e não vai nos intoxicar, porque é uma quantidade mínima, né? Então, os que têm maior destaque aí é o ferro e o zinco, né? O ferro que constitui a hemoglobina e o zinco que atua no sistema imunológico, divisão celular e no crescimento. Vitaminas também 1% só, complexo B, e as lipossolúveis, vitamina A e vitamina D, e a creatina e a creatinina. Temos aí alguns exemplos de alguns cortes, né? Salmão, carne bovina, carne suína, peixe, arenque e o leite. E a comparação aí, ó, da quantidade de creatina que tem 100 gramas de cada tipo aí, né? A gente pode perceber que a maior quantidade de creatina a gente encontra nesse peixe arenque e na carne suína, depois a carne bovina, e 0,01 grama no leite. Então, muito pouco de creatina no leite. Então, é mais nesse peixe arenque, carne suína, carne bovina e salmão. Obtenção. Vocês assistiram o videozinho, gente? Como que a gente faz para obter a carne? Como ocorre o abate? Ficaram chocados? Vão virar vegetarianos? E aí, o que vocês acharam? Hein, gente? Ou ninguém assistiu os videozinhos? Eu assisti. E aí, vai virar vegetariano? É triste, A né? gente até pensa em virar mesmo, mas aí passa 2, 3 dias, aí tu faz um churrasco, aí você acaba Aí esquecendo. sente o cheirinho da gordura, do churrasco, né? O cheirinho do churrasco. Infelizmente o vídeo não me convenceu a virar vegetariano, não. Mas, assim, se a gente for pensar tanto, né, de uma forma humanitária, quanto pensar mesmo, raciocinar racionalmente, a gente não deveria consumir carne, que é um absurdo, né? Tanto a forma que eles são criados, quanto a forma que eles são abatidos. Mas, infelizmente, está na nossa cultura, está enraizado, né? O bebê aí, com 6, 7 meses, já começa a mastigar uma carninha. Então, assim, vai demorar muito tempo ainda para que toda a população do planeta se torne vegetariana. Mas a gente sabe que é possível a gente obter todas as vitaminas e aminoácidos de origem vegetal. A gente não precisa da carne, a gente não precisa do animal. Mas, né, está aumentando realmente a quantidade de veganos no mundo, mas ainda eu acho que vai demorar muitas décadas aí para que a grande maioria da população deixe de consumir. Então, vamos lá. Como é a obtenção da carne? Os animais mais comumente abatidos nos matadouros são os bovinos, os suínos, as aves, os ovinos e os caprinos. Uma vez sacrificado, o animal é dividido em várias partes de carne. Outros produtos são as vísceras, partes gordurosas, sangue, pele, sebo, tripas e outros. Os materiais não comestíveis são utilizados para a produção de ração, o sangue para a produção de plasma ou farinha,
O sebo, depois de fundido e purificado, ele pode ser utilizado para fabricar sabão. Então, igual eu falei no início, nada se perde no abate, nada. Desde a pele até o osso, o sangue, né, a gordura, tudo é utilizado. Nada Pra se quem perde, gosta de jujuba, hein? não é? Aí a pessoa não come porco, né? Não, não como carne de porco, não, mas adoro uma jujuba. Não come carne, não, mas adoro comprar, pagar caríssimo na gelatina, não, como é que é? Isso é a palavra que o povo paga caro e já é comprovado que não funciona? O colágeno, né? Colágeno, ele vai ser quebrado em aminoácidos e não quer dizer que ele vai levar a ajudar aí que a pele se torne mais durinha, né? Vai depender do que o nosso corpo está precisando no momento de aminoácidos ali. Então, voltando aqui. Carnes, PSE e DFD. Problemas na indústria da carne, principalmente os suínos e os frangos, pode ocorrer uma elevada incidência de PSE. PSE é uma sigla em inglês, né, que quer dizer pálido, mole e exudativo. E ela é acentuada hipertermia durante o período pós-morte. Então, algumas carnes de suíno e de frango podem sofrer este processo de PSE, tornando a carne pálida, mole e exudativa, liberando água, né, perdendo água. Aí aqui nós temos o exemplo. Uma carne normal, após o abate, ela fica depois de 6 a 12 horas depois do abate, que o pH dela vai caindo. Demora de 6 a 12 horas para o pH diminuir. Já a carne, quando ela está nesse processo de PSE, após 1 hora do abate, ela já vai diminuir o pH, né? Então, com isso, pode levar essas características aí, de mole, pálida, perdendo água, exudativa. Já a DFD, depois de 24 horas, que começa a reduzir o pH dessa carne. Então, o pH final nessa DFD, só depois de 24 horas que ele começa a cair. Então, vai ser o contrário. Às vezes a gente vê no supermercado umas carnes muito escuras, ou então aquelas carnes frescas que ficam só resfriadas, embaladas da Frisa, da JBS. Quando você rasga o pacote, você não sente um cheiro, um odor muito forte de sangue e dá a impressão que até o sabor modifica. Tudo isso está relacionado com essa questão aí do pH, que vai levar a essas alterações. Ok? Perguntas? Nenhuma pergunta? Por enquanto, não. Então, bora. Bovinos. Fatores prévios ao abate. Os fatores que influem na dureza da carne antes do abate são, em geral, aqueles que modificam a quantidade, a distribuição e o tipo de tecido conectivo, né? Que vai depender da idade, a espécie e a raça, a porção da carcaça que a gente está considerando e a alimentação desse animal. Idade. Animais jovens versus animais adultos, né? Vitelas de até 3 semanas apresentam 3 vezes mais de colágeno. E esse colágeno tem a estrutura reforçada e torna-se mais estável com a idade do animal. Então, quanto mais jovem é o animal, menos colágeno ele tem e mais maciez vai ter essa carne, né? Ligações intermoleculares são relativamente lábeis ao ataque químico e enzimático, como também ao tratamento térmico e à tração mecânica. Então, tem até alguns criadores aí, né, de gado, baby beef, que abate bem novinho esse gado aí, ainda é um bezerro, para se ter uma carne extremamente macia, justamente por conta disso. Quanto mais velho, mais enrijecida vai ser essa carne. Espécie e raça. A dureza da carne é fator 60% hereditário, né? Então, por mais que você trate bem, não coloque para exercitar muito, alimente bem, dê nutrição adequada, a depender da raça,
60% da raça vai ser o fator hereditário. Então, se é uma raça que produz uma carne mais dura, uma carne com maior quantidade de músculo, de colágeno, não adianta, não tem como você alterar isso. Por melhor que seja sua alimentação, por melhor que seja seu pasto, ela vai ser um pouco dura. Então, vai variar de raça e espécie. Fatores prévios do abate. A porção da carcaça considerada. Quando selecionamos diferentes regiões da carcaça para avaliar a quantidade de colágeno e de elastina, vai variar também essa análise nossa. Por exemplo, o músculo é considerado uma carne de segunda, que é uma carne que precisa de ser cozida na pressão para ficar macia. Já o filé mignon, uma picanha, né, uma carne que é considerada de primeira, não precisa de cozinhar, ela já é macia por si só. E faz parte do mesmo boi, do mesmo pedaço ali, do mesmo quarto de boi. Porém, o que está variando aí é a parte dessa carcaça que a gente está analisando, que a gente está considerando, que a gente está utilizando na nossa dieta. Então, a porção da carcaça, né, considerada vai variar. Quantidade de colágeno e elastina, quantidade de tecido conjuntivo, né, músculo, fica mais nos membros pélvicos e na coluna vertebral. Portanto, refletirá na quantidade de colágeno. Em bovinos, no músculo semimembranoso, a dureza aumenta progressivamente, no extremo proximal ao distal, enquanto que no L-doce em suínos, as porções laterais são as mais tenras que a central, então vai variar. O que geralmente a gente consome do porco? É o pernil é macio, né? O pernil não precisa de colocar na panela de pressão. Já o pernil do boi, olha aqui, o que é o pernil do boi? São a considerada de segunda, ó, o músculo, número 6, a paleta, número 5, que são as partes duras, que vão precisar de cozimento na panela de pressão. E já varia para o porco, porque vai ser uma parte mole. Então, de uma raça para outra também vai variar. Não quer dizer que todo pernil ou que toda costela, né, igual a costela de porco também, não precisa de cozinhar na panela de pressão. Já a costela do boi precisa. Então, mudando de raça, os cortes também vão variar. A textura, o sabor, o cozimento, a maciez, a aparência. Aí aqui está só uma imagem, né, com as partes de um boi. Olha lá, o número 1, o cupim, fica lá em cima. O cupim que fica cheio de gordura intramuscular. Já essa parte dianteira do boi, ó, pescoço, peito, paleta, músculo, acém, são considerados o quê? As carnes de segunda, né? Então, a parte dianteira do boi é a parte que precisa de cozimento na pressão, que são também as peças mais baratas. Já a parte traseira ficam as partes mais nobres, né? Filé mignon, picanha, maminha, alcatra, que são as partes que não precisam de cozimento. Então, a gente precisa saber isso? Depende. Tem vezes mesmo que a gente vai comprar uma carne de sol, né, um charque, ou até mesmo quando vai comprar músculo, aí você pode perguntar, esse músculo aí é a parte traseira ou a parte dianteira? Porque se for a parte dianteira, ele vai ser mais duro. Se for da parte traseira, é mais mole. Ok? É só para saber essa questão. Por que varia de preço? Por quê? A parte traseira, por ser mais mole, vai precisar de menos cozimento, então vai ser mais caro. Perguntas? Em relação aos cortes, não. Fatores prévios do abate. Alimentação. Condiciona a dureza devido a que a gordura intramuscular dilui nos elementos do tecido conectivo do músculo. E animais bem alimentados apresentam menor dureza da sua carne. Então, além da raça, né, da questão genética hereditária, também a alimentação vai influenciar diretamente na maciez dessa carne, ou na dureza. Ô, Carol, Ah, assim, a gente vê a diferença do tratamento do boi pro suíno, em questão também de espaço também, né, que o porco, ele fica em espaço pequeno, né, ou seja, faz pouco movimento, pouco exercício, o que pode levar ele a carne mais macia também, né, o fator externo também é de onde ele é criado. sim,
tudo isso vai influenciar. Mas você pode manter o boi também num espaço bem curto, para ele não se movimentar tanto. Que aí ele também vai gerar uma carne com menos músculo, mais mole, mais macia. Linha de abate. O transporte e confinamento dos animais devem ser realizados de forma a evitar o estresse do animal. Lembrando que se a gente provoca o estresse do animal, ele vai consumir todo o seu glicogênio muscular, que vai gerar uma carne mais dura, né, após o abate. O estresse do animal diminui a reserva de glicogênio no músculo, que é essencial na transformação do músculo em carne. A sua falta leva à obtenção de carnes escuras e pegajosas. Essa primeira figura aí, ó, que a gente às vezes encontra uma carne com essa cor, é porque provavelmente esse animal não teve repouso antes do abate ou foi estressado antes do abate. Aí perdeu muito glicogênio e gerou essa carne escura. Em animais suscetíveis ao estresse, os músculos podem se mostrar exudativos, de coloração pálida, que é o PSE, né? E textura branda, o que leva a uma produção de peças de carne sem menor rendimento e a maiores perdas durante o processo culinário. A carne vai estar com a aparência mais pálida, vai estar perdendo água, consequentemente ela vai estar perdendo a maciez e quase ninguém vai querer comprar. Ela vai ter que colocar na promoção aí para sair, porque as pessoas vendo uma carne da cor normal, com aparência normal, vai preferir normal. Só vai comprar essa muito escura ou essa muito pálida se ela estiver na promoção. Então, está diminuindo aí o lucro do produtor e o lucro do açougueiro. Os animais devem ser mantidos em jejum e dieta hídrica de 6 a 24 horas, de acordo com o tempo da viagem do animal até o matadouro. O jejum e a dieta hídrica facilitam na evisceração e reduzem a possibilidade de contaminação da carcaça durante essa evisceração e tornam a sangria mais abundante. Lembra que eu falei no início, na atividade? Um dos motivos de manter em jejum vai ser para diminuir a carga microbiana em animal que foi eviscerado. A dieta hídrica torna a sangria mais eficiente e facilita a remoção da pele também, que vai virar couro. A sangria imperfeita proporciona condições apropriadas ao desenvolvimento microbiano e torna a carne repugnante ao consumidor, né? Vai ficar com maior quantidade de água, de nutrientes, e que vai levar a uma proliferação aí de micro-organismos que pode estragar e vai gerar essa carne repugnante ao consumidor, ele não vai querer comprar. Então, linha do abate. Primeiro, vai receber o gado, que deverá ficar em repouso, né, para evitar o estresse e evitar o consumo do glicogênio muscular. Depois, esse animal vai passar por uma lavagem, a lavagem para eliminar a maior quantidade possível de micro-organismos, né, patogênicos. Aí o animal vai passar pela insensibilização ou atordoamento, vai levar sangria, esfolamento ou remoção do couro, evisceração, que vai para a mesa de inspeção e aí vai receber os cortes da carcaça, né, por partes, para depois ser embalado. Aí tá o vídeo, né, que era para vocês terem assistido. Quem não assistiu, assistam agora após a aula, que é interessante, que fica uma visão melhor para você entender esse processo. E os fatores posteriores ao abate é o quê? A glicólise pós-morte e o desenvolvimento do rigor mortis, né? Que pode ser considerado uma contração muscular irreversível, na qual encurtam os seus músculos à medida que se formam ligações permanentes e como resultado a sua rigidez. Então, quanto maior a quantidade de glicogênio muscular armazenada, menor vai ser essa rigidez muscular após o abate, após a morte. E após o abate também pode acontecer o quê? Maturação da carne. Durante a maturação da carne, o glicogênio é transformado em ácido lático, já que não há fornecimento de oxigênio, causando acúmulo que leva ao abaixamento do pH. Quanto maior a concentração de glicogênio muscular, maiores as condições de futura conservação da carne, porque com o abaixamento do pH vai diminuir também a reprodução, né, e o crescimento microbiano. A perda da proteção frente à invasão microbiana, perda da integridade estrutural e da degradação enzimática e as modificações no aspecto físico.
Porém, a gente tem que tomar cuidado para que não abaixe tanto esse pH e não gere tanto produto, tanto lactato, tanto ácido lático, que pode até levar à perca dessa carne. E posterior ao abate vem a melhor parte, né? Tratamento térmico, que pode tanto diminuir a dureza da carne, quanto pode aumentar, né? Se você pegar, por exemplo, uma carne de segunda e colocar na grelha, ela vai endurecer, vai ficar impossível de comer. Então, a gente tem que saber também qual a melhor preparação culinária para qual corte de carne. Por isso que a gente tem que saber qual é a carne de primeira e qual é a carne de segunda. Aí eu entendo. Então, a gente não pode comprar um músculo e colocar ele na churrasqueira. Assim como a gente não deve, pode, mas não deve pegar uma picanha e colocar na pressão, né? Ou pegar um contrafilé e colocar na pressão, não justifica, já é uma carne mole. Então, a gente não precisa saber cozinhar. Mas de repente, quais são as carnes. Pois é, a gente não precisa saber fazer, mas tem que entender qual é o corte, se é primeira ou de segunda, se ela precisa sofrer um cozimento aí na pressão, ou ficar horas e horas assando, ou se precisa embrulhar igual cupim. Tem pessoas que embrulham o cupim naquele papel celofane próprio de churrasco, que fica 6, 8 horas na churrasqueira. Quando tira, ele vai estar extremamente macio, porque ele passou por um cozimento. Ele ficou embalado naquele papel celofane, foi soltando a água da carne, e nessa água foi acontecendo o cozimento dela. Aí depois o churrasqueiro vai lá, tira esse papel celofane e coloca só para corar a parte de fora, né? Vai acontecer a reação de Maillard, vai escurecer, vai ficar coradinho. Mas o cozimento foi acontecendo durante horas dessa carne churrasqueira, bem amarradinha no papel, que foi cozinhando com a própria água dela. E às vezes a gente pode fazer isso na pressão também, né? Tem algumas receitas que a gente coloca na panela de pressão só com cebola, sal grosso, e ela vai cozinhando com a própria água dela. Outro fator pós-abate também que a gente pode fazer é o processamento, né? A maioria dos processos tecnológicos aos quais a carne é submetida modifica a sua dureza. No congelamento, pode ocorrer uma queda da dureza. A irradiação da carne em doses médias ou altas diminui a dureza da carne, ou pela modificação que a molécula de colágeno experimenta. Então, além do calor, né, a gente pode conseguir também com o congelamento ou com a irradiação. Os produtos derivados, né, de carnes frescas são aqueles elaborados com carnes procedentes de uma ou várias espécies animais de pastagem, aves e caça, com ou sem gordura, picadas, adicionadas ou não de condimentos, especiarias e aditivos, são submetidos a tratamento de dissecação, cozimento, salgamento em forma de linguiças ou não. Aí tem um videozinho também que mostra como é feita a linguiça, né? A gente pega 25% de toicinho, de uma gordura, e 75% ou de carne de frango, ou de carne de boi, ou de carne de peixe, e faz a linguiça. Vai ser uma mistura de carnes frescas, com aditivos, com sal, com temperos, que vamos aí estar produzindo um derivado de carne, que é a linguiça, por exemplo. E temos, né, aí, linguiças cruas curtidas. São os produtos elaborados mediante a seleção, corte, fragmentação de carnes e gorduras, com ou sem despojos que tenham incorporados condimentos, especiarias e aditivos autorizados, submetidos a processos de maturação e ou dessecação, cura, e opcionalmente defumados, né? Nós temos tanto as linguiças defumadas quanto as linguiças frescas. E geralmente a linguiça fresca artesanal, ela tem uma cor mais pálida. Por quê? Porque não é adicionado o nitrito e o nitrato, que dão aquela cor vermelhinha que as industrializadas têm. Então, muitas vezes, pela aparência, muitas pessoas não compram uma artesanal, porque acham que é mais saborosa a vermelhinha industrializada por conta do nitrito e do nitrato, que são produtos cancerígenos, mas que dão aquela cor, aquela aparência bonita, que atrai a maioria dos consumidores. Aí vai ter mais 2 videozinhos aí, né, da produção da linguiça, da produção da salsicha.
Aqui vai falar mais um pouquinho, né, das carnes, derivado de carne tratada por calor. Todo produto preparado essencialmente com carnes e ou despojos comestíveis de uma ou várias espécies de animais de pastagem, aves ou caças autorizadas que tenham incorporadas condimentos, especiarias, aditivos e que tenha sido submetido durante o processo de fabricação à ação do calor, alcançando em seu ponto crítico uma temperatura suficiente para conseguir a coagulação total ou parcial de suas proteínas da carne e opcionalmente defumado ou curtido. Pode ser que salame, presunto, linguiça calabresa defumada, tudo isso eles vão passar pelo processamento aí do calor, a salsicha, não vai ser mais a linguiça fresca. E também as conservas salgadas, né? As carnes ou produtos fracionados, não picados, submetidos à ação adequada de sal comum e demais ingredientes autorizados, próprios do salgamento, seja em forma sólida ou de salmoura, que garanta a sua conservação para o consumo. Pode-se ampliar o seu processo, finalizando a elaboração mediante as técnicas de refogamento, secagem e defumação. E os pratos de carnes preparados, né? Elaborados com produtos obtidos por mistura ou condimentação de alimentos de origem animal e vegetal, onde os componentes mais importantes sejam as carnes e seus derivados, com ou sem adição de outras substâncias autorizadas, contidos em embalagens apropriadas, hermeticamente fechadas ou não, conforme o processo de conservação utilizado, e produtos que, para ser consumidos, seja diretamente ou depois de aquecimento simples. Por exemplo, a salsicha ela é cozida, ela é congelada, ela é transportada congelada, ela fica mantida congelada. Aí você compra aquela salsicha congelada, chega na sua casa, você vai preparar. Ela já está cozida. Você vai só esquentar, aquecer, na verdade, aquela salsicha no molho e vai consumir. Ela não precisa de cozimento, ela já está salsicha, já está cozida. Aquela linguiça calabresa, a mesma coisa, ela já foi cozida, né? Já aquela linguiça fresca, né? Aquela toscana de churrasco, ou a linguiça artesanal fresca, ela está crua, ela vai precisar passar pelo cozimento, ou fritura, ou brasa. Então, vai ter essa variação aí de derivados de carne crus ou preparados. Perguntas? Não. E temos outros derivados da carne que são considerados como gorduras, tripas, gelatinas, extratos hidrolisados. Poderão ser incluídos nessa classificação os produtos nos quais os ingredientes fundamentais sejam derivados da carne. Ok? Perguntas? Não? Todo mundo entendeu tudo? Nenhuma pergunta? Todo mundo é que espera, então, em carnes e derivados? Bem, em relação à carne e derivados, eu entendo bastante. E a maioria das gente também. Tá tranquila a matéria em relação a carnes. Bem mais fácil. Então, tá bom. Então, vou aqui encerrar a gravação da aula. Viu? Vou parar a gravação. Aí, parei a gravação.